Você faz tudo certo na sua criação, dá ração, faz vermífugo, faz vacina, os seus cordeiros não engordam, você não tem o desempenho que queria com seus animais, eles travam, você perde tempo, dinheiro e até a paciência também. Então hoje eu vou te mostrar 4 erros comuns que podem estar acontecendo com você e impedindo que você tenha resultado com seus cordeiros. E ainda no final um checklist para você avaliar como está a sua criação. Se você é novo por aqui, muito prazer, esse aqui é o Minuto da Ovelha, eu sou a Carla, sou criadora de ovelhas há mais de 20 anos, sou zootecnista e veterinária, e aqui nesse canal eu te ensino a se tornar uma referência na criação, melhorando a saúde dos seus animais, o desempenho, diminuindo a mortalidade e tendo mais resultado com a sua criação. Se esse é o seu objetivo, já deixa seu like aqui, se inscreva no canal e ativa o sininho para você sempre receber as notificações dos vídeos novos que eu vou postar por aqui. E olha, se o teu problema é que seus animais não estão ganhando peso, você não está tendo resultado, tem muita gente que acha que o problema é raça e ração. E eu já vou te adiantar que o buraco está muito mais embaixo. Esses erros que eu vou falar aqui, eles são sutis e eles acontecem com muita frequência em vários rebanhos que eu já vi, já atendi. E pode ser por isso que o seu rebanho não está tendo um desempenho como você gostaria, seus cordeiros não estão ganhando peso. Então fica comigo até o final que você vai ver os 4 erros que podem estar acontecendo na sua criação e um checklist para você avaliar e ver como é que está a sua criação neste momento. Bora lá então, vamos direto para o primeiro erro. Nutrição desequilibrada. Mas peraí, você não falou que não tem nada a ver com raça ou ração? Falei sim. Mas nutrição não é só ração. Nutrição envolve tudo aquilo que o animal usa como alimentação, tudo aquilo que você fornece de alimentação para o animal. Ele envolve o volumoso, que seria pasto, uma capineira, uma silagem, um feno, envolve o concentrado, que é a ração, envolve minerais. Então a nutrição não é sobre dar a melhor ração, escolher a melhor ração para o animal, mas é sobre como você vai utilizar tudo isso para que atenda a necessidade do animal dentro de cada fase de vida dele. Como a gente está falando hoje de ganho de peso de cordeiros, nós estamos falando especificamente de uma fase de vida dos animais. Cordeiro ele tem uma vantagem dentro dos animais de produção, que eles são animais que têm um ganho de peso muito rápido, eles têm um potencial de ganho de peso muito rápido, um potencial de crescimento rápido. Mas se você perder a mão no início da vida desse animal, você perde essa condição dele, você perde esse aproveitamento desse pico de crescimento. Quando a gente fala de ovinos, eles têm um ciclo muito rápido. É um animal que nasce, ali por volta de 3 meses já está desmamado, por volta de 5 meses já tem peso para abate, por volta de 8 meses já está apto a reproduzir. Aqui eu falo apto, não pronto, é diferente, tá? O animal está pronto quando ele atinge um nível de desenvolvimento adequado, não é a idade que a gente leva em conta. Mas por volta de 8 meses ele já vai começar a ter sua produção de hormônios ali, já vai estar apto a emprenhar, apto a reproduzir. Por volta de 1 ano já é um animal adulto. Então ele tem um crescimento muito rápido, é um ciclo muito rápido da ovinocultura. E isso é uma grande vantagem se a gente souber aproveitar, porque como é um animal que tem um crescimento rápido, ele tem um pico rápido de crescimento, se você aproveitar no início da vida dele, você consegue tirar proveito disso, fazer com que ele ganhe peso e esteja pronto para o peso de abate ali por volta de 120, 150, 180 dias. E se você não aproveita esse pico, você perde produtividade. É aquele cordeiro que vai ficar na propriedade até 1 ano e pouco, que não chega nunca a ganhar peso. Uma outra coisa que se dá pouca atenção na criação é a qualidade do volumoso. Pasto não é só escolher o melhor capim da moda, o melhor pasto, plantar e soltar os animais. Pasto precisa de manejo. E um bom manejo vai fazer com que esse pasto tenha mais nutrientes ou não. Se você colocar os animais num pasto recém-brotado, ele tem mais água do que nutrientes. Se você colocar os animais num pasto que está passou do ponto, ele tem mais palha do que nutrientes. E essa palha, essa carapaça que se forma nesse capim, até impede que os animais aproveitem bem esses nutrientes que o pasto tem. Então, o pasto precisa ser manejado por 2 motivos, porque ele vai fornecer mais nutrientes para os animais se ele for usado na idade certa, e porque ele tem o seu ciclo, ele precisa se desenvolver, ele não pode ser sobrecarregado, senão ele degrada, ele fica aquele pasto baixo que não responde, que não rebrota e que não tem qualidade. Ah, mas eu não uso pasto, eu uso silagem. Silagem é a mesma coisa, porque é uma planta que tem crescimento, se você fizer a silagem cedo demais, você vai ter aquele chorume, aquele choro, aquele líquido que sai da silagem, que carrega junto com ela todos os nutrientes. É como se fosse um suco de laranja, onde você espreme a laranja e a vitamina sai no suco, ali só fica o bagaço. E se você fizer a silagem tarde demais, você está fazendo a silagem de um alimento que já está passado, que já está com aquela carapaça que impede a absorção dos nutrientes. Então, quando a gente fala de volumoso, pode ser capineira, pode ser pasto, pode ser silagem, pode ser feno.
tem que ser respeitado o ciclo daquela forragem para que ela esteja na idade adequada para o animal consumir e fornecer uma boa quantidade de nutrientes que seja aproveitado pelo animal. E um outro ponto que normalmente se passa batido é o uso do sal mineral. Um animal ele precisa de minerais para todas as funções vitais. Quando eu faço esse movimento aqui, quando o animal caminha, quando ele usa os seus músculos, ele está consumindo minerais que ele tem como reserva no seu corpo. Essa reserva ele utiliza para o seu movimento do dia a dia, para o seu uso, para os seus órgãos, para as suas funções vitais, e aí ele precisa repor essas reservas. E essas reservas ele vai tirar da alimentação. Parte ele tira da ração, parte ele tira da forragem, parte tem que ser fornecida de algum lugar. Ele busca isso, se ele não consegue, ele vai comer terra, ele vai roer pau, ele vai buscar minerais, porque ele precisa repor isso. Então a gente precisa fornecer esses minerais para manter esses níveis, esse estoque funcionando, para que os órgãos funcionem bem, para que os músculos funcionem bem, para que ele consiga ganhar peso, aproveitar melhor os alimentos. Então o segredo de uma nutrição equilibrada é um balanceamento entre o volumoso, que é o pasto, a silagem, o feno, a capineira, o concentrado, que normalmente a gente chama de ração, e os minerais, que a gente pode utilizar o sal mineral ou o núcleo, quando a gente formula uma ração com núcleo. Erro número 2, verminose sem controle. Lembrando que eu vou falar de 4 erros aqui ainda um checklist para você avaliar sua criação hoje. Verminose sem controle. Aplicar vermífugo a cada 30 dias. Trocar de vermífugo todas as vezes. Fazer uma aplicação com data fixa, marcada no calendário, é uma roleta russa, é um tiro no pé. Isso uma hora vai explodir, vai dar problema na criação. É um dos maiores erros da criação de ovinos que já foi ensinado porque era ensinado assim e que faz com que hoje a gente tenha tanto problema com verminose nos ovinos. Um cordeiro cheio de verme tem o seu crescimento travado. Você está alimentando o cordeiro, quem está usando aquele alimento são os vermes. Então ele não consegue ganhar peso. Um cordeiro cheio de verme não se desenvolve, não ganha peso. Você não consegue ganhar de peso de cordeiro com um cordeiro cheio de verme. Ele come, mas nunca engorda. Então é preciso fazer o controle de verminose. E controle de verminose não se faz com vermífugo. Vermífugo é uma coisa que a gente usa para combater a verminose de um animal que está com sintomas de verminose. Vermífugo, inclusive, a gente nunca pode usar para evitar a verminose. O vermífugo não evita a verminose, ele não é uma vacina. Vacina é um produto que a gente aplica para evitar uma doença, que a gente usa para vírus e bactérias. Verme não é vírus nem bactéria, verme é um parasita e a gente só vai utilizar o vermífugo quando ele está lá, quando ele está presente. Não adianta eu fazer vermífugo no animal para evitar que ele pegue verme. Ele não vai funcionar, não é a ação dele. Então, para a gente fazer vermífugo, a gente tem que fazer vermífugo em quem precisa. Então, precisa ser feita a avaliação desses animais. A gente faz o FAMACHO para saber se esses animais estão com a mucosa corada ou não, para definir quem vai tomar vermífugo ou não. Avalia outros pontos também, como presença de diarreia, como papeira, algumas outras coisas que a gente avalia. Tem que fazer controle de ambiente, porque a maior parte dos vermes está no ambiente, não está no animal. E se a gente não tem um controle de ambiente, a gente não consegue reduzir a infestação de vermes da propriedade. E rotação de piquetes é um desses controles que a gente faz para diminuir a quantidade de larvas que os animais estão ingerindo, porque eles estão fazendo uma rotação, está dando um descanso para o pasto. E nesse descanso, uma parte dos vermes acaba morrendo. Erro número 3, estresse e manejo bruto. Um manejo errado acaba com a imunidade do animal. Se a gente é bruto para mexer com o animal, estressa o animal, faz na correria, não dá condições do animal ter bem-estar dentro do ambiente que ele está, esse nível de estresse sobe. Subindo o estresse, esse animal vai produzir cortisol, que é um hormônio produzido em função do estresse. Acontece que quando o cortisol está alto, um dos efeitos do cortisol alto é cair a imunidade. Então, subiu o estresse, subiu o cortisol, cai a imunidade. Cai a imunidade, esse animal está mais sujeito a ficar doente. Por quê? Porque o seu exército que estava ali se defendendo ele, não vai mais estar tão ativo. Caiu essa imunidade, caiu essa eficiência desse exército. Então, às vezes, o animal estava ali, ele tinha uma quantidade de vermes dentro dele que ele conseguia ir levando de boa, porque o seu sistema imune estava mantendo ele em defesa, em alerta. Quando cai a imunidade, esse exército diminui a ação, os vermes começam a ficar mais ativos, porque eles não têm o exército contra eles. Então, eles começam a aumentar os efeitos da verminose. Da mesma forma, com os outros problemas que a gente tem no ambiente, as bactérias, os micro-organismos que a gente tem no ambiente, porque todo ambiente tem. Inclusive, sinto lhe dizer, mas dentro de um animal sadio existem várias bactérias que podem causar doença se a imunidade do animal cair. Então, são bactérias que convivem com o animal, que
o animal está ali com o seu sistema imune bem bom, seu exército está ativo, então eles estão convivendo aqui. Caiu o meu sistema imune, o exército está embaixo. O que essas bactérias vão fazer? Se reproduzir e vão aumentar. Olha o desequilíbrio da balança aqui. Quando isso acontece, o animal fica doente. Então, um ambiente que não tem sombra, que não tem uma água limpa, que não tem local para os animais se protegerem, tem excesso de umidade, cachorro latindo, gritaria, corre, corre, estresse, cortisol, imunidade, doenças. E tudo isso leva um cordeiro a não ganhar peso. Quando você tem alto estresse, você não consegue desempenho dos seus animais. Cordeiro estressado não engorda. E um criador que cuida desse ambiente consegue ganho de peso dos animais sem nem perceber. É um simples manejo. Erro número 4, lembrando que ainda tem um checklist para você avaliar a sua criação. Erro número 4 é genética sem seleção. Pera, você não falou que não tem nada a ver com raça? Falei sim, e agora eu vou te mostrar por quê. A verdade é que não existe uma raça salvadora, não existe a melhor raça, são mais de 800 raças no mundo. Existem raças que são específicas para a produção de carne, raças que são específicas para a produção de leite, raças específicas para a produção de pele, raças específicas para a produção de lã, raças com aptidão, com dupla aptidão, enfim, existe uma variedade de raças. Algumas se adaptam melhor a determinado clima, outras a determinado tipo de alimento. Existe uma série de coisas que estão relacionadas à raça, mas na verdade não existe a melhor raça, mas existe o melhor manejo, existe a melhor forma de criar ovinos. De nada adianta eu ter uma raça de alto potencial se eu não tiver um manejo bom para ela. Se eu tiver um manejo fraco aqui e uma raça que produz muito, nesse manejo fraco ela não vai conseguir produzir. Pelo contrário, porque esse manejo aqui não está atendendo a necessidade básica dela. Então ela vai produzir menos ainda, porque está deficiente, está faltando para a necessidade dela. Então ela produziria bem se ela tivesse um manejo bom. Se o seu manejo está ruim, ela vai produzir menos. Você não consegue desempenho da raça. Um criador bom, um criador que tem um bom manejo, ele consegue resultado com qualquer tipo de raça. Até animal sem raça tem resultado com manejo bom. Agora, um criador com manejo ruim não consegue resultado nem com as melhores raças para aquele que ele quer produzir. Faça a seleção dentro do que você já tem. Avalie seus animais. Quais são as ovelhas que produzem melhores cordeiros? Quais são as ovelhas que não falham na produção, que estão sempre produzindo cordeiro? Quais são aquelas ovelhas que desmamam bom cordeiro, que têm boa habilidade materna? Avalie dentro do que você tem na propriedade. Raça não é atalho. A seleção que é a estratégia que você deve usar. Melhore seu manejo com os animais que você tem, com animais comuns. Depois que tiver tudo redondinho, você pode pensar em melhorar a qualidade genética dos animais. Faça a seleção em cima do que você tem. E agora vamos para o checklist para você responder umas perguntinhas e saber como que está a sua criação nesse momento. Bora lá, são 5 perguntinhas para você responder e entender como está a sua criação hoje. Seu pasto está manejado ou você simplesmente solta os animais? Você faz controle de entrada de animais, saída, dá um tempo para o pasto voltar, dá um descanso para o pasto, ou simplesmente você está soltando lá sem ter esse controle? Você está fazendo vermífugo em todo mundo, está seguindo um calendário fixo, ou você avalia seus animais antes de tomarem vermífugo? Você usa sal mineral nos seus animais e ele fica à vontade o tempo todo, o ano todo para os seus animais? Seu ambiente está adequado para os animais, está limpo, tem sombra, tem água fresca, tem espaço suficiente, está causando bem-estar? Você sabe quais são suas matrizes que realmente produzem bem, que realmente têm bom resultado com você, produção de bons cordeiros, e quais são aquelas que só te dão gasto? Se você respondeu não para alguma dessas perguntas, seu problema está aí, é por onde você deve começar a agir, começar a melhorar dentro da sua criação. Comece corrigindo os erros identificados, depois você melhora. A boa notícia? Dá para resolver seu problema. A má notícia é que para a gente conseguir uma mudança, precisa mudar a forma de pensar. A maneira de agir dentro do rebanho, forma de pensar na sua criação. Criar ovinos não é só soltar no pasto e esperar, ou alimentar da ração e esperar, ou escolher a melhor raça ou a melhor ração. É observar, é ajustar, é decidir com estratégia, é decidir baseado em dados, baseado nos problemas que o seu rebanho tem e no potencial que o seu rebanho tem. Então é observar, ajustar e decidir com estratégia. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa seu like aqui, comenta aqui para mim, quero mais vídeos como esse, e compartilha esse vídeo com um amigo criador. Lembrando que manejo é a chave de uma boa criação. Até o próximo vídeo e bora lá melhorar seu rebanho com estratégia.